Nos corredores de mármore do Palácio Imperial Romano, onde o poder e a intriga se entrelaçavam como amantes, uma mulher desafiou todos os limites da moralidade de sua época. Enquanto seu marido, o imperador, dormia sob lençóis de seda púrpura, ela escapava pela noite, trocando suas joias e túnicas reais por trapos de plebeia, para se entregar a prazeres que chocaram até mesmo a libertina sociedade romana. O Senado tentou apagar seu nome da história para sempre. Mas 2 milênios depois, ainda sussurramos: Messalina. Olá, exploradores do desconhecido. Hoje, o Ocultamente vai revelar a verdadeira história de Valéria Messalina, a imperatriz que transformou o Palácio Imperial em um cenário de intrigas sexuais e conspirações mortais. O que vou revelar hoje são informações que raramente aparecem nos livros didáticos e documentários convencionais. Algumas das revelações que você está prestes a ouvir foram compiladas de fontes históricas obscuras e pesquisas acadêmicas recentes que ainda não chegaram ao conhecimento popular. Se você aprecia revelações históricas que poucos têm coragem de contar, deixe já o seu like, ative o sininho e se inscreva no canal para não perder nenhuma de nossas jornadas pelo lado oculto da história. Roma Antiga, século I depois de Cristo. O cheiro de incenso e óleo de oliva preenche o ar. O Império Romano estava no auge de seu poder, dominando vastos territórios desde a Bretanha até o Egito, ditando a cultura, a lei e os costumes do mundo ocidental. As legiões marchavam vitoriosas, os aquedutos transportavam água por quilômetros, e o Coliseu ecoava com os gritos da multidão sedenta por sangue e espetáculo. Enquanto os livros de história celebram as conquistas militares, as obras arquitetônicas e o sistema legal romano, existe uma faceta do império que raramente é explorada em detalhes: a vida privada de seus governantes, especialmente das mulheres que compartilhavam o trono imperial. Por trás das colunas de mármore e das estátuas imponentes, desenrolava-se uma trama de poder, sexo e traição, que poucos historiadores ousam examinar completamente. No centro dessa trama estava Valéria Messalina, uma jovem aristocrata de apenas 14 anos, quando se casou com o imperador Cláudio, um homem 36 anos mais velho que ela. O que os registros oficiais não contam é que essa união desigual desencadearia uma série de eventos tão escandalosos que o próprio Senado romano tentaria apagar completamente sua existência da história. Prepare-se para descobrir o que se escondia por trás da fachada de respeitabilidade do trono imperial. Enquanto a maioria das imperatrizes romanas buscava poder através da influência política ou da maternidade de futuros imperadores, Messalina escolheu um caminho completamente diferente. O que poucos sabem é que ela transformou sua posição imperial em um veículo para satisfazer desejos, que mesmo pelos padrões libertinos da Roma Antiga, eram considerados extremos. Imagine uma jovem de 14 anos, praticamente uma criança pelos padrões modernos, forçada a se casar com um homem de 50 anos que mal se interessava por ela, além da necessidade de produzir herdeiros. O imperador Cláudio não era o modelo de virilidade romana. Já idoso para os padrões da época, ele sofria de diversos problemas físicos, incluindo uma gagueira severa e possíveis deficiências cognitivas que o tornavam objeto de zombaria na corte. "Olhem para ele", sussurravam os senadores nos corredores do palácio. Tremendo e gaguejando como um velho tolo, como pode um homem assim governar Roma? Após dar à luz 2 filhos, Cláudia Otávia e Cláudio Britânico, Messalina se viu negligenciada por um marido que, tendo cumprido seu dever de procriação, não demonstrava mais interesse nas necessidades carnais de sua jovem esposa. As noites no Palácio Imperial eram longas e solitárias para a jovem imperatriz. "O imperador não me visita há meses", confidenciou Messalina à sua escrava de confiança.
Sou jovem demais para viver como uma viúva enquanto meu marido ainda respira. Foi nesse contexto de abandono emocional e físico que Messalina começou a buscar satisfação fora do leito conjugal. Mas o que realmente choca não é apenas o fato de que ela traía o imperador. Isso era relativamente comum na aristocracia romana. O verdadeiramente surpreendente é que Messalina, segundo relatos da época, não se contentava com amantes da nobreza. Ela ia muito além. Sob o manto da escuridão, a imperatriz de Roma trocava suas vestes reais por túnicas simples de linho cru. Removendo suas joias e maquiagem elaborada, ela se transformava em uma mulher comum. Acompanhada apenas por uma escrava de confiança, ela deslizava por passagens secretas do palácio, emergindo nas ruas estreitas e mal cheirosas da cidade eterna. Você consegue imaginar uma imperatriz, a mulher mais poderosa de Roma, disfarçando-se como uma plebeia comum para frequentar bordéis nas áreas mais degradadas da cidade? O risco era imenso. Se descoberta, a humilhação seria total. Ainda assim, noite após noite, ela arriscava tudo. Mas os encontros furtivos em bordéis eram apenas o começo das transgressões de Messalina. Segundo o historiador Dion Cássio, a imperatriz chegou a um nível de ousadia que parece quase inacreditável. Ela obrigava outras mulheres da aristocracia a trair seus maridos na frente deles. Imagine a cena: um banquete luxuoso no Palácio Imperial, taças de vinho sendo preenchidas constantemente, frutas exóticas em travessas de prata, músicos tocando liras e flautas em um canto. Messalina, reclinada em seu divã, observa os convidados com um sorriso enigmático. Senador Gaius, ela diz, sua voz suave mas autoritária. Sua esposa Lívia é verdadeiramente bela, tão jovem, tão vigorosa. Um silêncio tenso cai sobre o salão. O senador engole em seco, sabendo o que virá a seguir. Seria uma honra para Roma se ela demonstrasse sua devoção ao império esta noite. Continua Messalina, fazendo um gesto para um jovem guarda pretoriano de aparência atlética. Pense nisso, a esposa do imperador, usando seu poder absoluto para forçar outras nobres a participarem de orgias, enquanto seus maridos assistiam, impotentes. As mulheres que concordavam eram generosamente recompensadas com presentes, propriedades e influência política. Já os maridos que se recusavam a permitir tal humilhação se tornavam inimigos da imperatriz. E na Roma imperial, ser inimigo da família do imperador era praticamente uma sentença de morte. Recusar um pedido da imperatriz? Um conselheiro sussurra ao ouvido de um senador relutante. Você prefere ver sua esposa nos braços de outro homem ou sua cabeça em uma lança? Escolha sabiamente, amigo. Alguns historiadores modernos sugerem que Messalina poderia sofrer de um distúrbio sexual compulsivo, algo que a medicina antiga não tinha capacidade de diagnosticar ou tratar. Sua necessidade de intimidade parecia insaciável, limitada apenas pelas capacidades físicas do corpo humano. Mas espere, isso não é nem a parte mais chocante dessa história. Uma das lendas mais persistentes sobre Messalina, relatada por vários autores romanos, descreve uma competição que ela teria organizado com uma das prostitutas mais famosas de Roma. O desafio? Quem conseguiria atender mais homens em uma única noite? A cena se desenrola em um bordel de luxo, no distrito de Suburra. Tochas iluminam o ambiente com uma luz amarelada e trêmula. Messalina, despida de suas vestes imperiais, encara sua rival, uma cortesã famosa chamada Sila. Dizem que você é a melhor de Roma, desafia Messalina. Vamos ver se é verdade. A competição começou ao anoitecer, homem após homem, hora após hora. Pela manhã, Sila havia se retirado exausta, após atender 25 homens. Messalina, no entanto, continuou incansável, superando em muito esse número,
aparentemente sem demonstrar qualquer sinal de fadiga. A imperatriz ainda está lá dentro? Pergunta um cliente em potencial, chegando ao bordel ao amanhecer. Sim, responde o porteiro com um misto de admiração e horror. E ela não parece nem um pouco cansada. Esta história, verdadeira ou não, se tornou tão emblemática que o nome Messalina passou a ser praticamente sinônimo de promiscuidade extrema na literatura romana. Mas será que podemos confiar nessas histórias? Ou seriam elas exageros criados por uma sociedade patriarcal para demonizar uma mulher que ousou exercer sua sexualidade livremente? O que muitos historiadores modernos começaram a questionar é se a infame reputação de Messalina não seria, na verdade, uma campanha de difamação orquestrada por seus inimigos políticos. E aqui está a reviravolta que poucos conhecem. Grande parte do que sabemos sobre Messalina vem de fontes escritas após sua morte, principalmente por homens que serviam aos interesses de quem a substituiu. Imagine os salões do poder romano após a queda de Messalina. Os mesmos senadores que tremiam diante dela agora competem para ver quem pode contar a história mais escandalosa sobre seus supostos excessos. Eu sempre soube que ela era uma depravada, declara um senador que semanas antes oferecia presentes caros para ganhar o favor da imperatriz. Uma desgraça para Roma e para o imperador. Após a execução de Messalina, o imperador Cláudio se casou com Agripina Menor, que tinha ambições claras: colocar seu filho Nero no trono. Para legitimar a eliminação de Messalina e afastar seus filhos da linha de sucessão, era conveniente pintá-la como uma mulher depravada e traidora. O imperador foi enganado por anos, sussurrava Agripina nos ouvidos de Cláudio. Ela zombou de você, de Roma, dos deuses. Seus filhos carregam o sangue de uma traidora. Como podem ser dignos do trono? O Senado romano chegou a emitir a Damnatio Memoriae, a condenação da memória, contra Messalina, uma punição extrema que visava apagar completamente qualquer traço da existência de uma pessoa. Suas estátuas foram destruídas, seu nome foi removido de documentos oficiais, e qualquer menção positiva a ela se tornou praticamente um crime. Imagine o som de martelos quebrando o mármore, cinzéis removendo seu nome de inscrições, pergaminhos sendo queimados, uma tentativa sistemática de apagar uma mulher da história. Os autores que mais contribuíram para a infame reputação de Messalina, como Juvenal e Tácito, escreveram suas obras décadas após sua morte, em um período em que criticar Messalina era politicamente conveniente. Juvenal a descreveu como dominada pela luxúria, enquanto Tácito afirmou que ela estava próxima da loucura e não se interessava por política ou por seus filhos, apenas por dinheiro e homens. Mas aqui está o ponto crucial que raramente é mencionado. Na Roma antiga, assim como na Grécia, condenava-se severamente as mulheres que ousavam interferir em assuntos políticos. Uma mulher com influência sobre o imperador representava uma ameaça ao poder masculino estabelecido. Um detalhe fascinante e pouco conhecido é que arqueólogos recentemente descobriram evidências que podem contradizer parte da narrativa tradicional sobre Messalina. Inscrições encontradas em 2018 sugerem que ela pode ter sido mais ativa politicamente do que os historiadores romanos admitiam. Será que estamos prestes a testemunhar uma reavaliação completa desta figura histórica nas próximas décadas? Se essa revelação sobre a possível campanha de difamação contra Messalina te surpreendeu, deixe seu like agora mesmo e compartilhe este vídeo com alguém que você sabe que adora descobrir os segredos ocultos da história. Quantas outras figuras históricas, especialmente mulheres poderosas, tiveram suas reputações destruídas por narrativas criadas por seus inimigos?
Para entender verdadeiramente o caso de Messalina, precisamos examinar o contexto mais amplo da política romana e das relações de gênero na antiguidade. Messalina não foi a única mulher poderosa a ser demonizada na história romana. Cleópatra, Lívia, esposa de Augusto, e posteriormente Agripina Menor, que substituiu Messalina como esposa de Cláudio, também foram alvo de campanhas de difamação semelhantes. Imagine um mundo onde as mulheres não podiam votar, ocupar cargos públicos ou participar abertamente da vida política. Seu único caminho para o poder era através de seus relacionamentos com homens poderosos: pais, irmãos, maridos, filhos. Nesse contexto, a sexualidade feminina se tornava uma ferramenta política, talvez a única disponível para muitas mulheres ambiciosas. O que sabemos com certeza é que Messalina era uma jovem de origem nobre, bisneta de Otávia, irmã do imperador Augusto. Ela deu à luz 2 filhos de Cláudio, cumprindo seu papel dinástico. Também sabemos que ela recebeu várias honras como esposa do imperador e mãe do herdeiro do trono, tendo seus bustos e estátuas espalhados pelo mundo romano, antes de serem destruídos após sua queda. O fim de Messalina veio em 48 d.C., quando ela se envolveu com um jovem senador chamado Caio Cílio. Aqui as fontes concordam. Eles se tornaram amantes e conspiraram contra Cláudio. Em um movimento extremamente ousado, Messalina chegou a se casar com Cílio, enquanto Cláudio estava em viagem fora de Roma. Cílio adotou o jovem britânico como seu filho, em uma clara tentativa de usurpar o poder imperial. Imagine a cena: um casamento secreto realizado em um jardim privado. Messalina, vestida como noiva, troca votos com Cílio, enquanto seu marido, o imperador de Roma, está a quilômetros de distância. Isso é loucura, sussurra um convidado para outro. Se Cláudio descobrir. Quando ele descobrir, corrige o outro. Cílio será o novo imperador e Cláudio será apenas uma memória. A conspiração foi delatada pelos servos libertos de Cláudio, que organizaram a execução da imperatriz. Quando Cláudio retornava de viagem, Messalina tentou ir ao seu encontro para se justificar, mas não foi recebida. Imagine Messalina, a outrora poderosa imperatriz, agora desesperada, correndo pelos corredores do palácio, implorando para ver o marido. Portas se fecham à sua passagem. Antigos aliados desviam o olhar. O poder que ela um dia exerceu se evapora como orvalho sob o sol romano. Ela acabou sendo executada nos jardins de Luculo por um soldado, pois não teve coragem de tirar a própria vida, como seria esperado de uma nobre romana em desgraça. Faça isso rápido. Foram supostamente suas últimas palavras ao soldado que empunhava a espada, seus olhos finalmente revelando o medo que ela havia escondido por tanto tempo. Você acha que Messalina era realmente a mulher depravada descrita pelos historiadores romanos? Ou uma vítima de uma campanha de difamação política? Ou talvez algo entre esses 2 extremos? Deixe sua opinião nos comentários. Estou curioso para saber o que você pensa sobre esse dilema histórico. O legado de Messalina vai muito além de sua época. Ao longo dos séculos, seu nome se tornou um arquétipo cultural, usado para descrever mulheres sexualmente liberadas ou consideradas imorais pelos padrões de suas épocas. Na literatura, arte e até mesmo na psicologia, Messalina se tornou um símbolo de sexualidade feminina desenfreada. No século XIX, quando a moral vitoriana dominava o Ocidente, a figura de Messalina foi ressuscitada em obras literárias e artísticas como um símbolo de decadência moral, um aviso sobre os perigos da liberdade sexual feminina. Pinturas como Messalina, de Henryk Siemiradski, 1878, retratavam a imperatriz como uma sedutora perigosa, reforçando estereótipos sobre a sexualidade feminina como uma força destrutiva.
Imagine galerias de arte vitorianas, onde homens de cartola e mulheres com espartilhos apertados observam, com uma mistura de horror e fascínio velado, pinturas de Messalina em poses sensuais. Terrível, simplesmente terrível, murmura uma senhora, sem conseguir desviar o olhar. Os romanos eram verdadeiramente degenerados. Sim, terrível, concorda seu marido, cujos olhos permanecem fixos na tela por mais tempo que o necessário. Mesmo na psiquiatria do início do século XX, o termo messalinismo foi usado para descrever o que hoje conhecemos como hipersexualidade ou compulsão sexual. Um exemplo de como figuras históricas femininas foram usadas para patologizar comportamentos sexuais considerados desviantes. Ela apresenta tendências messalínicas. Um médico poderia diagnosticar, referindo-se a uma paciente que expressava desejo sexual de forma mais aberta. Um caso grave de histeria feminina. O que é fascinante é como, mesmo hoje, continuamos a julgar figuras históricas femininas por padrões diferentes dos aplicados aos homens. Imperadores romanos como Calígula, Nero e Tibério são conhecidos por comportamentos sexuais extremos e crueldade, mas suas realizações políticas e militares frequentemente recebem igual ou maior destaque nas narrativas históricas. Calígula? Ah, sim, um imperador louco que nomeou seu cavalo como cônsul, diz um professor de história. Mas também expandiu o império e iniciou importantes obras públicas. Messalina? A ninfomaníaca que traiu o imperador? Diz o mesmo professor, sem mencionar qualquer outro aspecto de sua vida. Enquanto isso, mulheres como Messalina são reduzidas quase exclusivamente às suas supostas transgressões sexuais, com pouca atenção dada a outros aspectos de suas vidas ou aos contextos políticos em que viveram. Você consegue identificar outros exemplos de como julgamos historicamente homens e mulheres por padrões diferentes? A história oculta de Messalina nos convida a questionar não apenas o que sabemos sobre o passado, mas também como essas narrativas continuam a moldar nossas percepções no presente. Se você ficou impactado com estas revelações sobre Messalina, deixe seu like, compartilhe este vídeo e inscreva-se no canal Ocultamente para descobrir outros segredos que a história tentou apagar. Que outras figuras históricas controversas você gostaria que abordássemos nos próximos vídeos? Deixe sua sugestão nos comentários. Afinal, a verdade sempre encontra um caminho para vir à tona, mesmo que leve 2 milênios. Aqui é o Ocultamente, revelando o que outros preferem manter nas sombras. Um forte abraço e até o próximo vídeo.